Você que adora praticar atividade física ou assistir a um evento esportivo, já pensou que essa paixão pode ser sua carreira profissional? Em volta do esporte, existem inúmeros produtos e serviços que precisam ser gerenciados por gente especializada. A Trevisan oferece desde 2001 cursos de formação e desenvolvimento para gestores da indústria esportiva. São cursos de curta ou longa duração que preparam o aluno para se destacar neste mercado altamente competitivo e chegar nos lugares mais altos do pódio. Esporte é saúde, bem-estar, competição, mas é também mercado, negócio e pode ser a sua carreira. É a hora de colocar o seu sonho na marca do pênalti. Inscreva-se agora e venha se preparar com a gente. Boa tarde a todos. Eu sou Nelson Todi, presidente do Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin e professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Gostaria de dar as boas-vindas a todos ao nosso Fórum de Estudos Olímpicos 2020. Hoje mesmo, daremos início à nossa programação com as sessões de comunicações orais, que terá um vasto programa em várias áreas dos estudos olímpicos, que poderá brindar todos a vocês com uma série de novas pesquisas, apresentações e trabalhos nesse âmbito nacional e internacional. O professor Ricardo Saldanha, que está aqui comigo, é o coordenador da comissão científica desse evento e vai dar maiores detalhes sobre essas sessões de comunicações orais. Ricardo. Boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo Saldanha, sou professor universitário do Centro Universitário Cenicista de Osório e membro do Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin. Daremos início às apresentações orais. Essas apresentações orais terão um tempo de 15 minutos de duração e 10 minutos para a realização de uma pergunta e um comentário por parte da banca. Tratam-se de bancas pedagógicas que têm a intenção de incentivar as pesquisas dentro da área dos estudos olímpicos. Desejamos a todos um bom trabalho e um bom evento. Tchau, tchau. Bom evento. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. É com muito prazer que a gente inicia, então, essa tarde de comunicações orais, um momento bem importante do nosso fórum, um momento bem produtivo de desenvolvimento para todos. Então, dou as boas-vindas a todos que estão nos assistindo. E vamos iniciar, então, né, os trabalhos com o trabalho Caracterização do Atleta de Para-Badminton da terceira etapa do Circuito Nacional de 2019, chamando, então, a Tamires Nunes dos Santos. Boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. Eu vou começar aqui a apresentação. Como a professora falou, a apresentação, né, que é a caracterização do atleta de para-badminton. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Tá aparecendo aí, professora? Tá, certinho. Pronto. Como a professora falou, o tema que eu vou apresentar é a caracterização do atleta de para-badminton, da terceira etapa do Circuito Nacional de 2019. Os autores responsáveis sou eu, Tamires Nunes dos Santos, Augusto César, João Pedro Bonaparte e Marcelo de Castro Ayashi. Todos os autores fazem parte da Universidade Federal de Sergipe. E eu também sou bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, que é o PIBIC. Uma introdução. A prática esportiva apresenta características importantes para o desenvolvimento humano em vários aspectos. Temos entre eles os aspectos físicos, que pode ser bem-estar da pessoa, saúde, autoestima. Tem os emocionais e sociais, que tem a motivação, a autoestima, a relação com o treinador, que também é de extrema importância nesse quesito emocional e social do atleta, a autonomia do indivíduo e a facilitação da convivência do próprio atleta com outras pessoas.
Além disso, a prática esportiva potencializa outras competências para todos os praticantes, que entre elas temos a liderança, a disciplina, excelência, comprometimento, responsabilidade, ousadia e determinação, promovendo uma série de mudanças na vida de atletas, sendo que as características da carreira esportiva do atleta paralímpico, juntamente com seus desafios diários, revelam um cenário ainda cercado de obstáculos e barreiras, que são encontrados ao longo da sua experiência esportiva. Se ele recebe algum auxílio, por isso que é necessário fazer essa caracterização do atleta. No entanto, cada atleta, bem como cada uma das modalidades práticas, tem suas características e necessidades específicas, que devem ser respeitadas com o propósito de se atingir melhores resultados. Tanto para o atleta como para o treinador também ter bons resultados e ter um bom desempenho no jogo. Devido a isso, foi realizada uma pesquisa com o objetivo de descrever as características dos atletas da terceira etapa do Circuito Nacional de Parabadminton 2019. A metodologia. A pesquisa que realizamos ela é uma pesquisa descritiva, que foi baseada na participação de atletas da terceira etapa do Circuito Nacional de Parabadminton. Foi realizado no ginásio sede do evento, que ocorreu ano passado, no CPB em São Paulo, que é o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. Foi realizado entre os dias 25 a 28 de novembro, em horários oportunos, não interferindo as fases de treinamento de cada atleta e nem nas competições dos jogos, porque como ocorria jogos durante o dia todo, a gente fazia a entrevista com eles em horários que não atrapalhassem eles, nem nos treinos, nem nos jogos do campeonato. Aceitaram participar da pesquisa um total de 52 atletas. E para a coleta de dados foi utilizado um formulário eletrônico, e esse formulário eletrônico ele foi dividido em 3 blocos, que foi o primeiro, informações pessoais, onde tinha questões referentes a informações básicas do atleta, como a deficiência dele, a faixa etária, a carreira esportiva, que era referente a se ele recebia algum incentivo, ou do governo, patrocínio, bolsa, e o treinamento, que esse bloco de treinamento, ele se refere a quantas horas por dia o atleta treina, o horário, o turno que ele realizava o treinamento, e os resultados que obtivemos. No primeiro bloco, que foi o bloco das informações pessoais, como eu falei anteriormente, foi questionada a questão da idade deles. Na verdade, nós não perguntamos a idade, perguntamos o ano de nascimento, porque alguns se sentem constrangidos em falar a idade, a faixa etária deles. Então, questionamos o ano de nascimento. Aí, a média de idade entre os atletas que participaram do campeonato foi de 31,9 anos de idade. Referente à deficiência, questionamos se ela era congênita ou adquirida, que no caso congênita ele já nasceu com a deficiência ou adquirida. 20 possuíam deficiência congênita e 32 tiveram a deficiência adquirida em acidentes ou problemas de saúde, como diabetes, meningite, entre outras. A escolaridade dos atletas nós também questionamos, e tínhamos as classificações do ensino fundamental incompleto, ensino fundamental completo, ensino médio, ensino superior e pós-graduação. Aí os resultados que obtivemos referente à escolaridade, a menor porcentagem que a gente encontrou entre os entrevistados foi de pós-graduação, que só encontramos 2 atletas participantes que tinham pós-graduação.
E o maior nível que a gente encontrou foi referente ao ensino médio, que foi 48,8% da amostra, ou seja, 25 pessoas tinham um ensino médio completo. E devido a isso, a gente percebeu que em diversos estados a inclusão na educação está sendo feita e proporciona uma melhora na qualidade pessoal dos indivíduos. Na educação, podemos ver que a grande maioria da amostra possui algum nível de instrução, sendo que tem modalidades, e também dependendo do estado que a gente observou, que não tem um grande nível de educação para os atletas. Vale ressaltar também que a nova geração de atletas tem sido revelada em Paralimpíadas escolares, com incentivo à permanência na escola, por parte também dos responsáveis das Paralimpíadas, que vai ganhando força cada vez mais e também facilita a conclusão do ensino médio por parte dos atletas. Dessa forma, uma melhor consciência é formada, fazendo com que os atletas consigam adquirir um maior nível de conhecimento. Agora, o bloco 2, que foi referente ao treinamento. Os atletas, eles se mostraram heterogêneos em relação ao turno em que treinam, ou seja, tinha uma grande variedade referente aos turnos. Alguns deles acabavam esbarrando na rotina de estudo e trabalho, como alguns deles trabalhavam e estudavam, tinham dificuldades de manter uma frequência referente ao treino deles. Questionamos o período de treino de cada um, e as respostas obtidas foram, pela manhã, tinham 8 atletas que treinavam pela manhã, à tarde, 14, e à noite, 16. Sendo que tinha alguns atletas que treinavam em 2 turnos. Por exemplo, eles pegavam 2 horas pela manhã e continuavam treinando pelo período da tarde também, mais 2 horas da tarde. Aí as respostas que tivemos desses atletas que treinavam em 2 turnos é que 5 atletas treinavam pela manhã e tarde, 2 atletas treinavam pela manhã e noite, e no período da tarde e da noite foi um total de 6 atletas, que totalizam os 52 atletas da amostra. Referente à duração diária de treino, 2 atletas responderam que treinavam de 30 a 50 minutos diários, 5 responderam que treinavam de 55 a 80 minutos diários, e 9 responderam que treinavam de 85 a 115 minutos diários, sendo que a maioria, que foi um total de 40 atletas, treinam mais de 120 minutos diários. E a maioria desses atletas que treinam mais de 120 minutos é os que já estão no alto rendimento. O bloco 3, referente à carreira esportiva, foi questionado se eles recebem algum incentivo ou suporte para permanecer na prática esportiva. E as respostas obtidas foram que 44% não recebem nenhum tipo de incentivo ou suporte financeiro, e muitas vezes dependem do salário ou ajuda de outras pessoas para poder permanecer no esporte. Enquanto que 56% recebem algum tipo de suporte ou incentivo. Entre esses suportes que eles recebem, os mais citados foram Bolsa Atleta, Bolsa Pódio, patrocínio, apoio de prefeitura, suporte físico de academias, nutricional, fisioterapeuta, troca de prótese gratuita pela prefeitura e bolsas em faculdades, que devido a eles serem atletas também conseguiam essas bolsas em algumas faculdades, dependendo do estado. Conclusão. Para conhecer a modalidade, é necessário caracterizar seus participantes, para facilitar a construção de estratégias mais adequadas para o desenvolvimento, tanto da modalidade quanto dos atletas. Com essa pesquisa que realizamos, percebemos que nos últimos anos ocorreu uma melhora na inclusão de pessoas com deficiência na sociedade, e o esporte ele surge como uma ponte para a educação, convívio social e melhora da autoestima. A prática esportiva de alto rendimento, ela requer custos elevados, ou para equipamentos, para viagens, ou seja, a pessoa requer um incentivo do atleta para poder se manter no esporte. E isso também esbarra na falta de uma política pública que ofereça condições mais adequadas para uma maior participação de atletas com deficiência. Todavia, é necessário estabelecer parcerias que possam incentivar e dar continuidade a esses atletas, para que eles possam permanecer no esporte, pois é difícil chegar ao alto rendimento sem apoio e incentivos.
Como eu falei anteriormente, muitos dependem, às vezes, do seu próprio salário, o que vai dificultar ele se manter e permanecer no esporte por um bom tempo, e até mesmo chegar ao alto rendimento. Então, é de extrema importância também estabelecer parcerias, para que facilite a permanência do atleta no esporte. Foi algumas referências que eu utilizei na pesquisa. Aqui é a foto da equipe de Sergipe, a equipe sergipana de parabadminton, lá no campeonato, que a gente chegou aí para a viagem. Como tem na foto, os 3 que estão em pé no fundo foram os três responsáveis por aplicar o questionário, que no caso sou eu, tem o João Pedro e o Augusto César. E os demais são os paratletas sergipanos que participaram do campeonato. Qualquer dúvida podem entrar em contato com o meu e-mail. E aqui abaixo, como vocês podem ver, temos as redes sociais também do nosso grupo de pesquisa. Tem o YouTube, Instagram, Facebook. E qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com a gente. Obrigada. Muito obrigada, Tamires, pela tua apresentação. 12 minutinhos de apresentação, foi muito bem. Tiago, no fim ali, o início ali, eu acabei dando o start, não sei se tu queres fazer a pergunta ou comentário para Tamires. Olá, parabéns pela apresentação. Dentro do resumo ali que foi apresentado, tu conseguiste completar muito bem os detalhes e ficou muito claro tudo que havia sido escrito ali. Queria fazer uma pergunta, ela não é muito específica, queria uma visão geral que vocês tiveram, porque às vezes a gente tem o entendimento de que o treinador, né, a título de profissional de educação física, ele tem um conhecimento vasto, né, e às vezes na própria formação é pincelado algumas coisas, mas não se aprofunda muito. Como é que vocês conseguem, ou qual é a metodologia que vocês utilizam para se aprofundar nessa modalidade em específico? Como é que vocês buscaram esse conhecimento a título de conseguir se tornar um treinador dessa modalidade? Então, a forma como a gente conseguiu, tanto eu como os outros 2 meninos, os 2 rapazes que participaram da aplicação do questionário, a gente participa de um projeto de extensão, que é pela universidade. Os únicos atletas de parabadminton que tem no estado participam desse projeto. Então, de treinadores no estado, só tem eu e eles 2 que estão ativos com eles atualmente. Já houve anteriormente, na própria universidade, uma dissertação de mestrado, que foi referente ao parabadminton. Aí isso despertou interesse na gente, por ser uma modalidade nova aqui no estado. A gente quis ter esse contato com as pessoas com deficiência, porque aqui não tinha muitos projetos voltados para essas pessoas, e como tem essa oportunidade na universidade, despertou o nosso interesse em participar. Aí a gente começou, né, a participar do projeto, foi aprendendo com os próprios atletas, porque no início os atletas tinham mais experiência do que a gente, porque como a gente não conhecia muito, né, e já tinha alguns atletas que já estavam há alguns anos já na modalidade, então a gente aprendeu muito com eles. Aí, com o passar do tempo, a gente viajou para São Paulo com eles, acompanhou eles nesse campeonato, para aprender também, para poder aprender mais com os outros técnicos, outros atletas, que também estavam lá no campeonato. Aí, depois de um tempo, acho que foi uns 2 meses depois, o técnico da seleção veio para Sergipe e também fez um curso para a gente. Aí, a partir desse curso, a gente ficou oficialmente como treinador da equipe sergipana de parabadminton. Mas, primeiro, a gente aprendeu com os atletas, né? Foi um aprendizado diário. Aí, aprendeu com eles, depois teve o curso. E hoje estamos aqui, né? Apesar que não está tendo treino atualmente, mas a gente continua realizando atividades com eles de forma online, através de plataformas. Só não está tendo treino próprio da modalidade. Muito bem. Parabéns. Bacana. Obrigada. Tamires, então, na verdade, isso é um projeto de extensão que vocês, então, fizeram a pesquisa. Foi isso, mais ou menos? Isso, é um projeto de extensão, que é o projeto Paradesportivo de Sergipe, que é realizado pela Universidade Federal de Sergipe. Aí os atletas que já participaram, eles continuam, a maioria com a gente,
E devido a esse campeonato que teve, a gente teve a ideia, como já ia mesmo para São Paulo, ia ter contato com vários atletas, de realizar uma pesquisa para entender um pouco mais sobre a rotina dos atletas, se boa parte deles recebem algum incentivo, porque a gente sabe das dificuldades que os atletas têm atualmente para poder se manter no esporte e chegar ao alto rendimento. Como eu citei até na apresentação, como o custo com material, com viagem, porque a gente tem mesmo atletas que participavam, quando estava tendo campeonato, participava de campeonato pelo mundo todo, e isso requer um gasto. Então, é muito difícil para eles poderem acompanhar todos os campeonatos sem ter algum incentivo ou suporte. Aí isso, às vezes, barra o próprio atleta. Aí, por isso que surgiu a ideia da gente poder fazer essa caracterização no campeonato, para entender um pouco mais sobre as dificuldades que os atletas têm. E hoje, Tamires, assim, primeiro dizer que a apresentação foi ótima, né, e é legal te ouvir até pela propriedade, pelo entusiasmo que tu apresentas, né, o teu projeto. Olhando para esses dados, já que foi uma descrição de perfil, o que vocês poderiam fazer com isso agora, assim, teria alguma ideia já dentro do grupo que vocês conseguiram já pensar, se isso pode avançar em algum sentido daqui a pouco até em termos de verbas, incentivo com o governo, alguma ação, né, a partir dos resultados encontrados? Então, com os resultados, primeiro na questão da escolaridade, que foi o que eu falei anteriormente. Aqui a equipe de Sergipe, pelo menos, grande parte é universitário, faz parte da universidade. Alguns entraram na própria universidade depois de começar a praticar o parabadminton. E a gente fica incentivando cada vez mais os atletas a buscarem entrar na universidade. Muitos falam que têm vontade de fazer uma graduação, por exemplo, ou um curso, mas muitas vezes, por problemas pessoais mesmo, eles não conseguem entrar na universidade. Mas a gente sempre está incentivando eles para poderem entrar ou em curso técnico ou na própria universidade. Referente ao incentivo, os nossos atletas, alguns deles que são da própria universidade, recebem uma bolsa da própria universidade, que auxilia eles, que é uma bolsa de R$400 e já ajuda eles nas viagens. Nesse campeonato também que a gente foi, a universidade ela também cedeu o ônibus para a gente poder ir para o campeonato, que também reduziu o custo deles. Dependendo da viagem, eles também fazem ações por fora, fazem rifa, vendem alguma coisa para poder custear o gasto deles com a viagem. Aí, referente ao governo, a gente ainda não tem nenhum incentivo direto do governo, a não ser o da universidade, para poder ajudar esses atletas com o auxílio. Sendo que quem recebe esse auxílio são os que estão dentro da universidade. Os outros que ainda não fazem parte da universidade, eles não recebem o auxílio. E, além disso, a gente tem atletas que também recebem Bolsa Atleta, também vai auxiliar ele, mas alguma ação por fora do próprio governo, a gente ainda não tem nenhuma ação voltada para isso atualmente. Ficou claro? Claro, claríssimo, né? Não, excelente, né, apresentação, né, bacana de ver teu envolvimento, acho que isso é legal quando a gente está dentro dos grupos de pesquisa e vê os alunos entusiasmados com aquilo que estão fazendo, né, o teu envolvimento, ele começa externo e aí traz a pesquisa, então é bacana também a ação extensionista, então te parabenizar, né, os teus colegas, teu orientador, né, o Marcelo, e te agradecer, né, Thiago, não sei se tu quer falar mais alguma coisa para a gente então fechar, né, até para a gente ter o cuidado aqui com o nosso tempo, né, de apresentações, porque a nossa tarde é longa, né, te parabenizar. Queria dar os parabéns também pela bela apresentação e as perguntas muito bem esclarecidas, realmente, como disse a nossa professora, excelente, a gente consegue entender e sentir o quanto tu realmente vivencia todo esse projeto e tem esse contato com os atletas. Então, parabéns. Muito obrigada, Tamires. Muito obrigada aos dois e a todos que estão assistindo a gente agora. Com certeza. Então, um abraço, Tamires. Estamos aguardando, então, a entrada agora do Júlio para a próxima apresentação. Olá, no fim consegui chegar.